Para quem não me conhece, meu nome é Fátima Souza, tenho 32 anos. Sou uma adulta, meio jovem, 32, né? Tá mais ou menos. Mas estou muito, muito, muito feliz por vir aqui hoje partilhar com vocês um pouco sobre uma das canções do meu novo CD, que é baseada numa leitura muito, muito especial que daqui a pouquinho nós vamos fazer. E venho lá da cidade de Osasco, Diocese de Osasco, São Paulo, está aqui próximo, bem pertinho. Meu esposo está ali. Nós temos 2 filhinhos, somos casados há 7 anos, quase 7 anos já. E temos 2 filhinhos, um de 6 anos e um de 2 aninhos, Isaac e o Emanuel. E já prego a palavra, canto há muitos anos. E hoje aqui com vocês nessa semana jovem, essa semana em que Deus nos escolheu, nos atraiu, nos trouxe aqui para falar das coisas. Eu peço que você já feche seus olhos, já nesse início. E que nós possamos nos abrir para o querer de Deus, para tudo aquilo que Ele reservou para nós, já no início desta semana, que possamos estar disponíveis, entregues. Vai dizendo, Senhor, eu me disponho. Vai dizendo para Ele, eu me disponho a iniciar essa semana jovem, a estar mais perto de Ti, porque o Senhor me atraiu até aqui, até este santuário, até este santo lugar, este solo santo. E eu quero, Senhor, estar muito, muito, muito entregue, muito disponível para tudo que o Senhor quer realizar na minha vida. E cantemos juntos assim. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter. Eu quero conhecer teus planos. Os passos que dei sem você, os passos que dei sem você, só me fizeram fracassar. E o tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? E canta, os meus passos são teus, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, leva-me, Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia
lá em Isaías capítulo 64. Trouxe sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia, levanta aí bem alto. Oh, glória a Deus. Se você não trouxe, procura aí no Google o que você acha também, tá bom? Tem as Bíblias online. Isaías capítulo 64, versículo 8. Na Bíblia Ave Maria, página 1027. Dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Encontrou? Isaías 64, versículo 8. Olha só o que o Senhor vem revelar ao nosso coração, quanta verdade. E no entanto, Senhor, vós sois nosso Pai, nós somos a argila, da qual sois o oleiro. Todos nós fomos modelados por vossas mãos. Vamos ler juntos esse versículo 8? Tomando posse, vamos lá? E no entanto, Senhor, vós sois nosso Pai, nós somos a argila, da qual sois o oleiro. Todos nós fomos modelados por vossas mãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tem uma canção bem antiga, eu não sei se vocês conhecem, que isso aqui é anos 70, anos 80, então eu aprendi quando eu era criança. Eu sou de 85, tá, gente? Como eu disse, tenho 32 anos, até que eu não sou tão velha assim, né? Mas é assim, ó. Eu quero ser Jesus amado, como barro nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser o quê? Um vaso novo. E no entanto, Senhor, vós sois nosso Pai, nós somos a argila, da qual sois o oleiro. Todos nós fomos modelados por vossas mãos. No Salmo 138, já nos traz essa verdade. Nós fomos modelados por Deus já lá no ventre da nossa mãe. Nas minhas 2 gestações, os meus 2 meninos, Isaac e Emanuel, eu pude experimentar essa alegria, esse milagre de ser mãe. Tem mamães aí no meio? Cadê as mamães? Olha que lindas. Gente, que alegria é experimentar o dia a dia do milagre da vida acontecendo dentro de nós, mulheres. Nós temos essa graça. Os homens colaboram, mas as mulheres é que têm essa graça de gerar ali 9 meses. E cada dia vai aumentando um pouquinho mais a barriga, vai ficando mais pesada, vai doendo a coluna, a lombar, né? Porque daí acumula esse peso, que quando vê você até tropeça, cai do nada, assim, porque a gente não acostuma muito com o peso aumentando cada dia mais da barriga. E ali a criança vai se formando, e cada ultrassom você vai vendo mais detalhezinhos, meio manchados, né? Aquela coisa, mas você consegue ver ali, tem uma criança se desenvolvendo, uma nova vida começando. E a cada vez que eu comungava na Santa Missa, nas gestações, eu pedia: Jesus, visita o meu útero, porque tudo que nós ingerimos, tanto alimento quanto bebida, vai se misturar ao nosso sangue, vai nos fornecer ali nutrientes, energia.
E eu pedi a Jesus, já que o Senhor está entrando em mim através da Eucaristia, visita a minha criança agora. Jesus, leva lá para o meu bebê todos os nutrientes que ele precisa. Faz esse bebê crescer conforme a tua vontade. Modela meu bebê. E eu ficava imaginando dia a dia o Senhor visitando o meu útero e modelando os detalhezinhos, o formato dos olhinhos dos meus filhos, do narizinho, de tudo. E é tão lindo, sabe, gente? É tão lindo, tão profundo isso, viver a maternidade. E daí, nisso o Senhor me fez pensar até mesmo na minha gestação, como deve ter sido. É claro que a gente não lembra do tempo que a gente esteve ali 9 meses na barriga da nossa mãe, mas podemos ter a certeza de que Deus visitou diariamente o ventre da nossa mãe e foi nos modelando, do jeitinho que nós somos. Toca aí no seu rosto, ó. Toca no seu cabelo, sua sobrancelha, o formato dos olhos, do nariz. Deus foi modelando. Deus foi pegando detalhes do seu pai, detalhes da sua mãe. Eu sou mais parecida com meu pai. Você parece mais com seu pai, com a sua mãe? A misturinha dos dois. Deus foi modelando conforme Ele quis. E veja, aí está você. Veja suas mãos, o formato das suas unhas. Veja. Você foi modelado por Deus. Amém? Veja que a palavra nos diz: e no entanto, Senhor, vós sois nosso Pai. Você pode bater no peito e falar: Senhor. Fala: Senhor, Tu és o meu Pai. O Senhor me formou no ventre da minha mãe. O Senhor sonhou comigo. Eu sou amado. As mulheres, eu sou amada pelo Senhor. E olha só, a palavra vem nos dizer que além de sermos filhos de Deus, porque Ele é nosso Pai, nós também somos a argila. O que é a argila, gente? É barro. Barro. Você já fez algum trabalho na escola, seja no ensino fundamental, no ensino médio, você teve que mexer com argila? Quem já teve que fazer trabalho com argila? É meio difícil, né? No começo você conseguir dar contornos, colocar a quantidade suficiente ali de água, misturar tudo aquilo para você formar alguma coisa, formar um vasinho que seja, né? Você já viu um oleiro trabalhando? Quem já pôde ver um oleiro trabalhando aí, mesmo que foi pela internet, alguma coisa? Já viu como funciona? Aqui a gente tem algum vaso de barro? Não sei se vai ter algum aqui para a gente mostrar. Acho que não. Mas, o que o oleiro faz? Vamos entender. O oleiro é o que trabalha com a argila, com o barro. E ele faz vasos, faz utensílios de barro. Existem várias coisas, existem panelas, existe tanta coisa feita de barro. Mas o que ele faz? Ele pega o barro que é sem forma, não tem forma nenhuma, coloca na roda, e ali pouco a pouco ele vai moldando a forma do vaso que ele quer. Pode ver que quando você vai no Embu das Artes, esses outros lugares que a gente encontra bastante coisa, tem vários tipos de vaso. Tem vaso que é mais torneado, tem vaso que é um pouco mais gordinho, outros mais magrinhos, enfim, com formatos diferentes. Então, é o oleiro que vai fazer isso com o barro ali na roda, certo? O barro por si só não faz nada sozinho, ele precisa de um oleiro, certo? E pouco a pouco ali o oleiro vai moldando, vai dando forma para esse vaso. E é assim, exatamente assim, que Deus quer agir na minha e na sua vida. Deus quer ser verdadeiramente o nosso oleiro. Todos nós fomos modelados por vossas mãos. Agora, vira algumas páginas para frente. Jeremias capítulo 18. É o livro exatamente depois de Isaías, bem pertinho. Vira algumas páginas que você já vai encontrar. Jeremias capítulo 18. Que é onde está baseada a canção que nós vamos cantar um pouquinho mais para frente. Encontrou aí? Super fácil, super pertinho. Jeremias capítulo 18, versículo 1 mesmo. Foi uma experiência que Jeremias fez. Para quem não sabe, gente, Jeremias era jovem e ele não tinha muita coragem, sabe? Quando Deus falou para ele, isso está lá em Jeremias capítulo 1, depois pode ler em casa por curiosidade, para entender melhor
o contexto, para entender melhor a personalidade de Jeremias. Eu até me identifico muito com ele, porque Deus falou para ele, ó, você vai anunciar o meu amor, antes mesmo do teu nascimento eu já te havia consagrado no seio da sua mãe e tal. Aí Jeremias ouve e fala, mas Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. E o Senhor diz, ó, não diga se eu sou apenas uma criança, porquanto você vai levar a palavra para onde eu te enviar, eu vou te capacitar. E Deus foi e deu toda a coragem, e Jeremias então se dispôs, e foi um grande profeta. Ele era bem melancólico, lembra bastante os artistas, né? Todo artista tem que ter uma certa melancolia, uma sensibilidade para poder passar a sua arte, né? Jeremias faz vários desabafos aqui ao longo do seu livro, mas foi um profeta muito, muito usado por Deus. Foi muito perseguido, mas foi muito usado por Deus e não desistiu em momento nenhum da vida, graças a Deus, né? E vemos aqui, Jeremias capítulo 18, versículo 1, diz assim, ó, o vaso do oleiro, justamente é o tema. Versículo 1, foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos, vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro, e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como só ia acontecer nos trabalhos de cerâmica, ele punha-se a trabalhar em outro à sua maneira. Foi esta então a linguagem do Senhor. Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor. O que é a argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Olha, mais uma vez vou ler esse versículo. Foi esta então a linguagem do Senhor. Preste atenção. Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor. O que é a argila em suas mãos, assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Deus tem uma pedagogia conosco, Deus tem uma forma de nos tratar. Primeiramente, somos filhos de Deus. Quem é batizado aí, levanta a mão, cadê? Todo mundo como batizado é admitido na família de Deus, é admitido como filho de Deus. Mas nós também somos como o barro. Nós temos, claro, grande potencial de sermos grandes vasos, mas nós só seremos vasos, uma vez que nós somos barro, nós só seremos vasos se nós tivermos um oleiro, certo? Você é o barro, pensa, eu sou barro, bate no peito e fala, eu sou barro. Eu preciso de um oleiro para ser um vaso, certo? Então aí está a nossa dependência de Deus. E é por isso que Deus usa essa comparação. E em várias passagens bíblicas nós podemos encontrar essa comparação de nós sendo argila, barro e Deus, o oleiro. Assim como se encontra também em várias passagens bíblicas a comparação do pastor e das ovelhas. Por quê? A ovelha é um bichinho que precisa de condução 100%. A ovelha não consegue chegar a lugar nenhum, coitado, sozinha. Por isso que a ovelha precisa do quê? De um pastor. Qual que foi o salmo de ontem da Santa Missa? Não falava isso exatamente? O Senhor é o pastor que me conduz. Então, eu sou a ovelha. A ovelha não consegue ir para lugar nenhum sem o pastor. Então, o Senhor vem nos lembrar constantemente na sua palavra de salvação que nós somos ovelhas que precisam de pastor, que nós somos um barro que precisa de um oleiro. Sozinhos nós conseguimos alguma coisa? Sim ou não? Não. Sozinhos não podemos mais viver, né? Tem até uma canção. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Então, a gente precisa já começar essa semana jovem admitindo, Senhor, sozinho
eu não posso, eu não quero mais viver. Não é só que eu não posso, realmente eu não quero, Senhor, mais viver sozinho. Eu não quero mais viver conforme os meus pensamentos, conforme o que eu acho melhor, porque eu sou barro, eu preciso de um oleiro, porque eu sou uma ovelha e eu preciso de pastor. Amém? Então todos nós fomos criados com grande potencial. Deus nos fez para o louvor da sua glória. Deus nos deu dons maravilhosos. Quanta coisa, gente, que Deus investiu em nós. Veja quanta coisa linda que existe dentro de você. Talvez você hoje esteja passando por uma certa crise de achar que não, na minha vida nada dá certo, não, eu não tenho dom para nada. Espera aí, pensa bem, começa um processo de autoconhecimento com Deus e você vai descobrir quantas coisas maravilhosas existem dentro desse seu coração, existe dentro da sua mente, quanta coisa que você pode fazer e o quanto você pode contribuir com o mundo para ser um mundo melhor. Então, nós temos grande potencial, mas nós só poderemos ser grandes vasos mesmo se formos modelados por Deus. E assim como o barro pode tomar várias formas, o mesmo barro pode se tornar vasos super diferentes. E o oleiro, quando está fazendo o vaso, ele percebe que não está muito legal, ele vai, quebra aquilo, faz de novo, dá um jeito de tornar melhor aquele vaso, aquela obra que ele está fazendo. Então, assim é na nossa vida. Cada vida aqui é única. Cada pessoa aqui é única, cada um de vocês é único, é singular, é ímpar. Olha que lindo. Você é ímpar. Diga isso para a pessoa do seu lado, você é ímpar. Você é singular. Você é único. Você é única. E Deus tem um propósito. Fala para essa pessoa, Deus tem um propósito especial para a sua vida. Você crê? Pergunta para essa pessoa, você crê? Amém? Amém. Meus irmãos, e o que a gente reza em cada Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso a gente reza em todos os Pai Nossos. Toda Santa Missa nós rezamos, no nosso Santo Terço diário nós também rezamos vários Pai Nossos e sempre dizemos isso, seja feita a vossa vontade. O que nós cantamos no começo ali? Eu me abro ao teu querer, não foi isso? Eu me rendo à tua voz. Eu quero me submeter. Olha, você está submetido a alguém. Eu quero conhecer teus planos, certo? O que acontece? Nessa nossa caminhada, nós sabemos que somos barro, somos argila e precisamos da ação do oleiro. Só que, na prática, a gente sabe de tudo isso. Na prática, muitas vezes acontece o quê? O contrário. A gente quer ser oleiro da nossa vida. Muitas vezes deixamos de reconhecer o que nós realmente somos. O que nós somos? Nós somos o oleiro ou o barro? Somos o barro. Só que tem hora que a gente meio que quer ocupar o outro lugar. A gente quer falar, Senhor, não estou gostando muito não do que o Senhor está fazendo com a minha vida. Então, agora eu quero ser o oleiro da minha vida. Eu quero ser o meu próprio Deus. Não tem momentos que com as nossas atitudes a gente diz isso para o Senhor? Infelizmente. Infelizmente, muitas vezes sabendo que nós precisamos de Deus, acabamos, por causa das nossas ideias, por causa do nosso orgulho, por causa de não se submeter, como nós cantamos, a gente acaba trocando de lugar. E como isso faz mal para a nossa vida? Os passos que dei sem você, o quê? Só me fizeram, de novo, ó. Só me fizeram fracassar. Tenta ser o oleiro da sua vida, tenta ser. Porque aí a gente percebe que realmente os passos que a gente dá sem Deus, só fazem a gente fracassar. Aí depois a gente diz, Senhor, mas por que isso aconteceu na minha vida? Por que eu passei por essa decepção? Porque eu não merecia passar por isso, Senhor. Mas será que não foi naquele momento em que a gente decidiu ser oleiro da nossa própria vida? Deixamos de ouvir a voz de Deus, deixamos de nos colocar à disposição dEle para nos modelar. E aí é onde nós fracassamos. Quantas pessoas, quantos jovens quebram a cara no momento em que se afastam de Deus, se afastam do oleiro,
querem ser oleiro da própria vida. E aí entram em namoros errados, em amizades erradas, coisas que não aproximam de Deus, coisas que não elevam a alma. E a palavra já nos diz para nós buscarmos as coisas do alto. Nós somos criados para voar, como águias. Não fomos criados para nos arrastar. Quem se arrasta é o inimigo de Deus. O próprio Deus já disse lá no Gênesis que a serpente se arrastaria, comeria o pó da terra. Mas nós não fomos feitos para nos arrastar. Deus nos fez assim eretos, veja. Deus nos fez para nos mantermos de pé. Mas a partir do momento que a gente começa a querer conduzir a nossa vida segundo o nosso querer, queremos ser oleiros da nossa própria vida, é onde as coisas começam a tomar um rumo totalmente diferente daquilo que Deus tinha sonhado. Mas eu te digo, dá tempo de voltar. Há oportunidade de recomeçar, graças a Deus que há. Nós temos a confissão para isso, né? Você pode procurar saber quais os horários de confissão que o padre aqui atende, ou os outros padres da região. Se você tem vergonha de confessar com o padre Alberto, com algum padre daqui, confesse com outro padre, mas não deixe de se confessar e recomeçar. É o que acontece. Quem que usa GPS, o Waze aí para dirigir? Levanta a mão, cadê? Quem que usa o Waze aí? Não tem momento que mesmo com o Waze a gente se perde um pouquinho, a gente quando vê, ai meu Deus, não era bem isso. O que ele faz? Ele recalcula a rota. Então, se a gente chegou no momento da nossa vida que a gente viu que a gente estava sendo o nosso próprio oleiro, que a gente não estava deixando a vontade de Deus se realizar na nossa vida, é hora do quê? Da gente recalcular a nossa rota. Amém? Amém? Tá dando para acompanhar? Tá dando para entender? Então, o que é deixar Deus ser o oleiro da nossa vida? É a gente viver na prática, o seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E eu tenho certeza que todos que estão aqui, todos, só vieram aqui hoje, atraídos pela voz de Deus, é claro, e porque no coração tem o desejo de ser pessoas melhores. É ou não é verdade? Ou você quer continuar sendo a mesma pessoa a vida inteira? O pessoal fala que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é isso, não. Se você se considera uma pessoa chata, eu sempre falo isso, né? Você se considera aquela pessoa chata, você não precisa ser chato a vida inteira. Poxa, gente, é muito chato você conviver com uma pessoa chata. Gente, que é insuportável isso, não dá. Uma das coisas que eu pedia para Deus, quando eu pedia ao meu José, eu falava, Senhor, eu quero uma pessoa que seja feliz, sabe? Que seja animada, seja de bem com a vida. Porque é muito chato você ficar do lado de uma pessoa que não sorri, que não tem bom humor. É muito chato. E graças a Deus, Deus me deu meu esposo. Ele está ali sério, parece que é tímido, gente, mas é super palhaço, sabe? Falo porque ele pode fazer até stand-up aí, de evangelização. Mas olha só, é muito bom a gente estar perto de pessoas que nos elevam, que nos levam para cima, é ou não é? Então, se você até hoje se considerava meio assim, cabisbaixo, começa a ser melhor, começa a acordar mais feliz, toma um banho de manhã, se isso vai te ajudar a te animar, para você começar a ser uma pessoa melhor, amém? Procure formas de ser melhor. E eu tenho certeza que todo mundo que veio aqui hoje para essa Semana Jovem veio porque deseja ser uma pessoa melhor, sim ou não? E como que nós podemos ser pessoas melhores? Deixando Deus modelar a nossa vida. Precisamos nos colocar no nosso lugar. Qual é o nosso lugar? De oleiro ou de barro? Barro. Eu sou barro, Senhor. Sozinho eu não consigo ser um vaso. Eu preciso do Senhor para me tornear. Eu preciso do Senhor para me modelar, para me fazer aquilo que é a tua vontade. E nós vamos assim pouco a pouco amadurecendo. Deus vai trabalhando na nossa vida. E a gente vai vendo que tem muitas coisas que em nós precisam ser retiradas. Tem coisas que precisam ser realmente quebradas. E o oleiro, conforme ele vai fazendo o vaso, ele vai tirando excessos, vai ou não vai? Ainda mais quando ele quer fazer, de repente, um formato um pouco diferente, ele tem que tirar alguns excessos de barro. Tem até uma história que eu peguei aqui, vou ver se eu acho, para mostrar para vocês, que eu achei muito legal. Aqui. Quando Michelangelo, lembra de Michelangelo? Grande artista. Queria fazer uma escultura, ele ia com os discípulos às montanhas de mármore, para escolher uma pedra.
um monobloco para esculpir a obra. Certa vez ele olhou para um grande bloco de mármore e disse aos alunos: aí dentro há um anjo, vou colocá-lo para fora. Veja que interessante. E começaram a trabalhar a pedra, foram trabalhando a pedra. Logo o anjo foi surgindo nas mãos geniais do artista. Seus alunos admirados lhe perguntaram: mestre, como foi possível isto? Ao que ele lhes respondeu: meus filhos, o anjo já estava dentro da pedra. Nós apenas o colocamos para fora, tirando o que estava sobrando. Deus faz assim conosco, vai tirando os excessos que estão sobrando e impedindo o anjo de surgir em nossa alma. As marteladas e os cortes do artista divino vão moldando-nos novamente a sua imagem e semelhança, como fomos criados. Isto pode doer, vai doer, mas vale a pena. Veja que lindo, que interessante. Então, muitos excessos precisam ser tirados de nós. O que são os nossos excessos? Muitas vezes pecados de estimação. A gente costuma dizer que pecado de estimação é aquele pecado que você fica, vem aqui. Você vai alimentando aquele pecado, você gosta daquele pecado, né? Todo mundo tem uma área que é fraca, gente. Todo mundo, eu também tenho minhas áreas que são mais fracas. O que a gente tem que fazer? Você tem que parar de alimentar esse pecado de estimação. Você tem que despedir ele da sua vida. A gente consegue fazer isso facilmente, rapidamente? Nem sempre. Muitas vezes é difícil se desvencilhar de alguns certos pecados. Porque nós temos dentro de nós a concupiscência. O que é a concupiscência? É difícil falar esse nome? Fala. Concupiscência. Vamos lá? Concupiscência. O que é a concupiscência? A nossa inclinação para o mal. Deus nos fez bons, nós somos bons. Todo homem é bom, toda mulher é boa. Só que o que acontece? Nós temos a mancha do pecado em nós. E a mancha do pecado nos trouxe essa concupiscência, que é a nossa inclinação para o mal. É o que São Paulo nos diz em uma das suas cartas, que muitas vezes ele deixa de fazer o bem que quer e acaba fazendo o mal que não quer. Porque a concupiscência fica sempre nos puxando para o mal. É como se a gente fosse atraído. Sabe o anjinho e o diabinho que a gente vê nos desenhos animados? A pessoa está aqui. Tem um anjinho desse lado, um diabinho do outro. O anjinho fica, faz tal coisa. Aí o diabinho, não, faz tal coisa. Aí fica aquela coisa. Daí a pessoa tem que decidir para que lado que vai. Não é assim na nossa vida? É como se a gente sempre tivesse duas vozes dentro de nós. Uma que puxa para o bem, que puxa para Deus. E uma outra que puxa para o mal, que puxa para o pecado. Eu estou num processo chamado reeducação alimentar. Reeducação alimentar não é nada fácil. Gente, eu pesava 87 quilos. Para 1,60 m é muito quilo. Eu estava muito, muito acima do meu peso. Comecei a ter problemas de saúde. A minha vesícula estava cheia de pedras. Tive que fazer a cirurgia de retirada da vesícula. Isso já tem 3 anos. Só que daí eu descobri um outro problema que não tem cirurgia nem remédio que resolva. Que é o fígado gorduroso. Ou também chamado de esteatose hepática. E ela estava no grau 2. Na época eu estava com 29 anos. E o médico olhou para mim e falou, olha, essa sua esteatose hepática pode evoluir para o grau 3 e depois para uma cirrose e você pode morrer. Eu falei, meu Deus, eu tinha só um filhinho na época, o Isaac ainda, mas eu pensei, Jesus, eu quero criar meu filho, eu não quero morrer. Mas eu precisava daquele empurrão. E aí eu comecei esse processo de reeducação alimentar. Que o médico falou para mim, isso só se resolve com reeducação alimentar e exercício. Não tem outra forma, não tem remédio, não tem cirurgia, não tem nada para resolver isso. É só você parar de comer besteira. E aí comecei esse processo, acompanhado por nutricionista. Então eliminei as frituras, eliminei refrigerante, diminui doce, diminui carboidrato, foi um monte de coisa assim, né? Mas dá para viver, graças a Deus. Mas é claro que o pensamento, é aquela coisa, emagreci, graças a Deus, quase 20 quilos já. Glória a Deus, é difícil, mas a gente consegue. Mas eu sinto bem na pele essa coisa do anjinho que diz, reeducação alimentar, é isso aí, Fatiminha, você está conseguindo, vamos lá. E tem o outro lado que fica, não, come, não tem problema não. Ah, só mais um docinho, pode pegar. Ah, isso aqui não vai fazer mal não, é só hoje, é final de semana. Tipo, gente, como é difícil lutar contra isso, como é difícil. E parece coisa até do inimigo, né?
Porque o inimigo se aproveita das nossas fraquezas. É muito, muito complicado. Eu tenho que ficar o tempo todo. Às vezes eu olho para uma mesa cheia de coisas, a gente vai para a missão, o pessoal coloca aquele monte de coisa. Eu fico, Jesus, eu tenho que discernir o que realmente eu posso comer aqui, Jesus. O que vai nutrir o meu corpo, o que não vai me fazer mal, Jesus. E tenho que ficar pensando, de vez em quando eu me permito alguma coisa, mas eu não posso exagerar. Graças a Deus essa gordura já diminuiu para o grau 1 e agora estou no caminho para eliminar totalmente essa gordura do fígado para ficar totalmente livre. Com a graça de Deus eu vou conseguir. Não é impossível. Mas, gente, como é complicado. A gente tem sempre esses dois lados. Sempre a voz que nos puxa para o bem e a que vai nos puxar para o mal, que é a nossa concupiscência. Então, alguns pecados, como o pecado da gula, é um pecado muito difícil de se vencer. Aí, o que a gente faz? A gente desiste de lutar? Desiste? Não. Nós precisamos, primeiramente, qual que é o primeiro passo para você se livrar de alguma coisa? É reconhecer. Então, chega um momento que você precisa olhar para aquele pecado, encarar de frente e falar, realmente, eu tenho problema com isso. O meu problema era a gula. E assim como o seu problema pode ser outras coisas também, você vai encontrar, pensa aí, fecha os olhos só por um instante. Você não precisa dizer para ninguém. Pensa aí qual é um pecado que é difícil de você lutar contra ele. Existe alguma fraqueza que você já tentou se livrar, ou algum pecado que você já confessou várias vezes, mas ainda não conseguiu vencer? Amém? Pode abrir seus olhos. Você pensou, né? Se você não conseguiu entender, não conseguiu assimilar qual é esse pecado, eu peço que o Espírito Santo te ilumine, que ainda nesta noite, você como batizado, Filho de Deus, que o Espírito Santo te desperte e te mostre, ó, é isso que você precisa lutar. Amém? Acolhe a voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo te mostrar nessa noite, falar, é isso, Senhor, é isso que eu preciso mudar. Então, a gente quando reconhece, fala, realmente, eu tenho problema nessa área. De repente, o seu problema é mais relacionado à sexualidade. Talvez você tenha muito esse ímpeto sexual, que é normal até nos jovens, enfim, é toda uma fase, são muitos hormônios, é tudo agindo na mesma hora. Só que, desculpe a palavra, mas nós não somos animais irracionais que agem conforme os ímpetos. Não. Nós temos razão, gente. Nós sabemos como controlar nossas atitudes, nós podemos controlar. Então não podemos viver aí deliberadamente uma sexualidade desregrada. Precisamos viver tudo no momento certo. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 2, há um tempo para cada coisa. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher. Gente, como é lindo viver a castidade dentro do namoro. Eu posso testemunhar isso, nós vivemos, graças a Deus, namoramos por 3 anos e 1 mês. É uma luta, realmente é muito difícil. Ainda mais quando a gente ama muito a pessoa, quando você já está muito no caminho mesmo para casar, onde tudo fica muito aceso. Só que daí, o que a gente tem que fazer? Pensar, não, eu tenho razão, eu posso controlar. E se os dois estão no mesmo objetivo, melhor ainda. Pode ser que você diga, mas Fátima, eu quero viver a castidade, só que meu namorado não quer. O que eu faço? Você precisa ter uma conversa séria com ele, ou com ela, e dizer os seus objetivos. Olha, eu quero viver a pureza, vamos viver a sexualidade somente após o matrimônio na igreja. Se a pessoa aceitar, ok, louvado seja Deus, amém. Se a pessoa não aceitar e quiser te induzir, é sinal de que ela não te ama de verdade. Já despede esse namoro, já termina esse namoro que não vai te levar para frente, vai só te puxar para o pecado. Porque a palavra também nos diz que o amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se a pessoa realmente ama, ela é capaz de te esperar. Ela não vai querer te deflorar, jovem menina. Pensa, se a pessoa realmente te ama, ela é capaz de esperar. É capaz de suportar? Sim. Consegue? Sim. Mas é com a graça de Deus, é com muita oração, é debaixo de muita oração e muita vigilância também. Nós precisamos ter vigilância em todos os momentos. Não podemos ficar dando facilidade para o pecado. Ainda mais se você já se sente fraco nessa área, você não pode ficar dando bobeira para o pecado. Então ficar em lugar escuro com a pessoa, sozinho, ir para a casa da pessoa sozinho, ir para o hotel. Enfim, não pode, gente, não dá.
Temos que ter sabedoria. Então, o inimigo, ele está o tempo todo tentando nos laçar, está querendo nos tirar das mãos do oleiro. O inimigo quer tomar o lugar de Deus na nossa vida para modelar na nossa vida conforme as coisas do mundo. O inimigo quer tomar esse lugar de Deus. E se nós formos nos afastando de Deus, formos dando ocasiões para o pecado, que a ocasião faz o ladrão, como a gente diz. Se nós formos dando ocasiões, facilitando para o pecado, aí o inimigo vai passar a ser o nosso oleiro. E eu não posso deixar isso acontecer com a minha vida, e nem você pode deixar acontecer isso com a sua. Certo? Certo? Então, vamos verificar quais as áreas que estão mais fracas em nós. Quais são as coisas, os excessos que tem em nós, assim como tinha excessos naquela pedra ali, Michelangelo foi ali trabalhando aquela pedra e ali foi surgindo aquele anjo que ele tinha sonhado. O artista, ele sempre consegue vislumbrar, visualizar qual a obra final em tudo aquilo, ele está fazendo por algum motivo. E é tão lindo isso, né? De ver o que um artista pode fazer. E Deus, que é o nosso supremo artista, Ele pode fazer muito em nós, muito mais do que Michelangelo fez naquela pedra, muito mais do que qualquer oleiro pôde fazer em algum vaso na face da terra, o vaso mais lindo, mais precioso, mais caro. Deus pode fazer muito mais na nossa vida. E aí, quando nós reconhecemos as nossas falhas, nos entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos dizendo para Ele: Jesus, eu preciso que você molde a minha vida. Eu quero colocar a minha vida nas mãos certas. As minhas mãos são as mais certas para modelar a minha vida? Não. As mãos do inimigo? Misericórdia. Não quero saber. Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos certas, que são as mãos de Deus. Somente Ele pode nos modelar. E aí a mudança na nossa vida não acontece do dia para a noite. Você vai ver que aquele pecado de estimação, aquela voz do mal que você fica ouvindo, vai sempre ficar ali te atormentando. E o que você tem que fazer? Resista. Debaixo de muita oração, de muita eucaristia, muito joelho dobrado, muito terço rezado, muita confissão, muito recomeço cada dia, porque realmente não é fácil, mas também não é impossível, gente. E quando a gente se coloca nas mãos do Senhor e fala: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu oleiro, eu estou assumindo um compromisso para a vida toda. E ao longo da minha vida, Ele vai me modelando, Ele vai me moldando, vai me corrigindo. Muitas vezes as correções de Deus vão vir através do padre, através de algum amigo, através da sua mãe, do seu pai, da sua madrinha. Ouça, não se feche para aquilo que as pessoas podem te falar. Porque de repente, através de alguma correção, você pode pensar: poxa, realmente é isso mesmo que eu estou precisando fazer. E na sua oração, principalmente, quando estamos em oração, fala: Senhor, fala comigo. Olha só, o que sempre me ajudou a ouvir a voz de Deus, gente, a palavra de Deus. Muitas, muitas e muitas vezes. Teve momentos de muita secura na minha vida de oração, em que eu não conseguia ouvir tanto a Deus em profecia. Mas aí eu pedia: Senhor, fala comigo através da palavra. O Senhor sempre falou através da palavra. Então, você vai identificar, vai ter momentos na sua vida que talvez as profecias sejam muito abundantes. Você também vai identificar quando Deus te falar através da palavra, mas é preciso que a gente esteja muito aberto e muito atento para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Não podemos ter mais o controle sobre a nossa própria vida. Não queiramos ter o controle sobre a nossa própria vida. Que nós possamos deixar tudo ao dispor do Senhor. Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu quero que o Senhor seja o meu oleiro. Eu quero que o Senhor me ensine a caminhar. E quando nós cairmos no pecado, porque vai acontecer ainda na nossa vida, todos somos pecadores. O que a gente vai fazer? Quando nós caímos no pecado, é como se tudo desmoronasse. Mas aí o que a gente faz? A gente desiste? Não. A gente se coloca de novo à disposição de Deus. A gente vai, se confessa e recomeça. Toma um novo fôlego, toma um novo ânimo. Porque no momento que você se confessa ali, Deus vai te refazendo. Deus quebra tudo aquilo que estava ruim e começa tudo de novo. Uma vez eu tive um atrito muito grande com meu pai, foi até na véspera de casar. Meu pai era muito fechado, até hoje ele é um pouco fechado.
E daí eu não sei se ele estava com ciúme, porque eu já estava chegando perto da data do casamento. Aí tudo que eu falava para ele, ai pai, hoje eu escolhi meu vestido de noiva. Ele, grande coisa. Assim, daí aquilo começou a me magoar. O dia que a gente pegou a chave do apartamento, meu pai, besteira, aquela coisa. E eu ficava, nossa, mas meu pai não se alegra com as minhas conquistas, e me perseguindo e tal. Aí eu comecei a ficar muito mal com ele, tive um atrito com ele. Eu cheguei no ponto, eu estava tão brava, gente, na época. Eu cheguei no ponto de pensar, não vou entrar com meu pai na igreja, vou entrar com meu irmão. Porque já que meu pai não me apoia, meu pai não quer saber, que não sei o que e tal. E eu cheguei a falar isso para o meu esposo um dia, chorando muito, eu sou muito chorona. E eu falei, amorzinho, não vou entrar com meu pai não, vou entrar com meu irmão. Só que na véspera de eu falar isso para o meu esposo, que na época era noivo, a gente tinha feito uma formação de noivos. E nessa formação se falava que no momento em que o noivo entra, ele está morrendo. O caminho dele, olha lá para a porta, imagina um noivo entrando. O noivo vai entrando, quando ele chega aqui na frente, conforme ele vai andando, ele vai morrendo. Chega aqui na frente, ele está morto. A noiva, a mesma coisa. A noiva começa a entrar de lá do corredor. A cada passo no corredor, ela vai morrendo. Chega aqui na frente, a noiva está morta. Por quê? Porque ali naquele altar, ali através daquele sacramento, vai começar uma nova vida. Até a certidão de nascimento, para quem não sabe, quem não é casado, talvez não deva saber, né? Até a certidão de nascimento a gente não tem mais, depois que casa. Depois a gente tem só a certidão de casamento. Começou-se uma nova vida. Isso é muito lindo. E ali, naquele altar, naquele sacramento, vai começar uma nova vida. Eles já estão mortos ali na frente, espiritualmente falando. Tudo vai começar, vai ser uma nova vida, vai ser uma nova família. Veja que profundo isso. E daí, eu naquele dilema de não querer entrar com meu pai, chateada com meu pai, e não queria perdoar meu pai pelas coisas que ele tinha me falado e tal. Meu esposo falou para mim, mas amor, já que cada passo que a gente dá até o altar é uma morte, Jesus, eu vou chorar se eu falar. Ele falou, é melhor que nesse dia você morra nos braços do seu pai. E eu disse, Jesus, como eu fui ingrata, Senhor. Eu lembro que naquele dia eu voltei para casa decidida. Eu falei, por mais que eu esteja ainda magoado, mas eu tenho que entrar com meu pai. Comecei a lembrar dos sacrifícios que ele fez. Meu pai nunca teve preguiça de trabalhar. Ele ficava desempregado, ele dava um jeito, ia vender cachorro-quente, ia fazer qualquer coisa para sustentar a gente. E não era por causa daquelas provações que eu poderia desistir de estar com ele naquele dia. E eu pedi perdão ao meu pai pelas minhas falhas, chorei muito. Ele também. No outro dia eu fui me confessar na catedral lá de Osasco. Eu estava tão mexida com tudo aquilo, e eu chorava para o padre, eu pensei mal do meu pai, eu xinguei meu pai em pensamento, não xinguei assim, né? Mas eu xingava em pensamento meu pai, de tão brava que eu estava naqueles dias e tudo. Padre, eu quero pedir perdão a Deus, porque eu fui muito rude, eu fui muito ingrata como filha, agora eu já me decidi, eu vou entrar com ele e tudo, mas, enfim. E daí, foi muito linda aquela confissão, realmente rasgou meu coração, senti o quanto Deus agiu. E daí depois meu pai começou a se empolgar com o casamento, gente. Foi tão lindo. O dia que ele foi provar o terno dele, a loja estava quase para fechar já, ele tinha ido perto do horário de fechar. E ele provando o terno, ele só tinha usado o terno no dia que ele casou com a minha mãe, já há mais de 30 anos, né? E ele estava lá em frente ao espelho. Nossa, mas eu estou bonito, hein? Olha, nossa, eu estou apresentável, né? E a senhora da loja, o senhor gostou mesmo do terno? Gostei. Então tá bom, então, que a gente já vai fechar daqui a pouco. Não, peraí, que eu vou ver mais um pouquinho aqui. E ele começou a se empolgar aos poucos, e Deus foi curando o coração dele. Eu não sei exatamente tudo que se passou no coração dele para ele estar tão rude comigo naquela época, mas aquele perdão foi tão necessário, sabe? Deus realmente trabalhou muito na minha vida, e foi através disso que o meu esposo me disse. Deus tirou todo aquele meu excesso, aquela raiva que eu estava, aquela falta de perdão, aquela coisa doida, e me modelou para que eu casasse da forma certa, para que eu casasse valorizando aquele que é o meu
progenitor, é assim que fala, né? Que eu valorizasse aquele que me trouxe ao mundo. E foi muito lindo, gente, foi muito lindo o nosso casamento. Foi um casamento com missa, no dia 3 de setembro de 2011. Foi o dia mais feliz da minha vida. Depois disso, ainda tive mais 2 dias mais felizes, foram o nascimento dos nossos filhinhos. E é assim, na nossa vida, vamos caminhando com Deus, Ele vai nos modelando. Tem momentos que a gente passa por muita dor mesmo. Tem momentos que a gente não entende por que está acontecendo aquilo com a gente. Mas aí, depois, tudo vai fazendo sentido. Conforme Deus vai nos modelando, vai mostrando, olha, você precisa melhorar nisso. E daí eu vi que tinha coisas que precisavam ser muito curadas no meu coração em relação ao meu pai. E foram muito curadas, graças a Deus. Mas isso é quando a gente se coloca à disposição de Deus, quando a gente se coloca nas mãos do oleiro. Eu sempre disse para o Senhor, Senhor, faz em mim a tua vontade. Eu caminho na igreja desde criança, eu cresci em grupo de oração, comecei a cantar cedo também na igreja, pregar, com 15 anos também já estava pregando. Então eu sempre me colocava muito à disposição, Senhor, faz em mim a tua vontade. E cada vez que eu percebo alguma dificuldade, alguma provação, eu vejo ali, olha, aqui Deus está querendo me modelar. É nessa área que Deus está querendo trabalhar a minha vida. Então a gente tem que parar para enxergar melhor na nossa vida os momentos onde Deus está querendo nos modelar, certo? Que nós possamos nos abrir para tudo que Deus quer fazer em nós. E eu quero ensinar para vocês uma canção, se chama Faz-me um Vaso Novo. Está no meu novo CD, Ele me compôs. E é baseada nessa passagem de Jeremias capítulo 18, o vaso do oleiro. Nós vamos projetar a letra, Faz-me um vaso novo. E mais do que simplesmente cantar a música, que nós possamos rezar essa música. Claro que quem canta, reza 2 vezes. Então, com certeza você vai rezar 2 vezes se você cantar essa música com todo o seu coração. Pensa aí por um momento. Antes de nós cantarmos, fecha seus olhos mais uma vez. Veja na sua vida o que precisa ser quebrado. Quais os excessos que precisam ser tirados. Se são falta de perdão, falta de coragem talvez, para dar um novo passo. Excesso de pecados relacionados à afetividade, sexualidade, preguiça, tantas coisas que podem ser eliminadas de nós para sermos pessoas melhores, já que nós viemos aqui com esse desejo de sermos pessoas melhores. Senhor, faz-nos vasos novos. Nós somos o barro que reconhece que precisa de um oleiro. Sozinhos nós não podemos e nós não conseguimos e nem queremos mais viver. Sozinhos ou conforme a nossa vontade nós não queremos mais viver. Por isso que nós pedimos, vem Senhor em nosso auxílio. Faz-nos vasos novos, Senhor, na tua presença. Me quebra, me santifica, Espírito, faz tua obra em mim, me sara, me purifica, Espírito, põe teu óleo em mim. Vou descer à casa do oleiro, vou deixar que ele me toque, quebra-me de novo, se necessário for, faz-me um vaso novo, faz-me um vaso novo, vou descer à casa do oleiro, vou deixar que ele me toque, quebra-me
de novo, se necessário for. Faz-me um vaso novo, faz-me um vaso novo. Nesse momento, fique de pé. E meditando na letra dessa canção, que é toda baseada aqui em Jeremias capítulo 18, vai dizendo para o Senhor: me quebra, me santifica, Senhor. Espírito, faz a tua obra em mim, nas áreas em que são mais necessitadas. E conforme você for cantando, vai lembrando de tudo que você refletiu, vai lembrando das coisas que você identificou que precisam ser tiradas, os excessos, os pecados de estimação, aquilo que você tem alimentado, e que hoje você pode tomar a decisão de ser uma pessoa melhor. Espírito, põe o teu óleo em mim, eu vou descer à casa do oleiro. Quem é o oleiro? O Senhor. Eu vou deixar que Ele me toque. Quebra-me de novo, se precisar, Senhor, se necessário for, quebra-me de novo e faz-me um vaso novo. Vamos cantar lá do início então? Se coloca na presença de Deus e canta para Ele. Me quebra, me santifica, me santifica. Espírito, faz tua obra em mim, faz tua obra em mim. Me sara, me purifica, me purifica. Espírito, Espírito, põe teu óleo em mim. Vou descer à casa do oleiro. Necessário